Muito bem, galera, e agora nós vamos ver, na sequência do nosso assunto, a Idade Média, a gente vai ver aqui agora as características do feudalismo, e a gente já aprendeu qual a diferença entre Idade Média e feudalismo. A gente viu na aula anterior que Idade Média é o período que vai do século V ao século XV, é o período de tempo, e feudalismo foi o modo de produção, o modo de viver, a cultura, a ideologia, as crenças que existiram nesse período. Isso era o feudalismo. E agora a gente vai entrar nas características para você ter uma noção, uma compreensão clara do que foi a Idade Média. Continuando, então, a gente tem aqui a primeira característica, que são as características sociais. Como vivia a sociedade? Como aquela sociedade feudal estava estruturada, principalmente no seu período do século VIII ao século XIII, aí mais ou menos, tá? 500 anos de um único modo de viver. A mesmice, viver do mesmo jeito. Imagine você viver 500 anos do mesmo jeito. Imagina a tua vida, 60, 80 anos vivendo do mesmo jeitinho, sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma perspectiva. Imagine que você fosse servo, e você fosse trabalhador e ter que trabalhar os teus 80 anos sem nenhuma possibilidade de vir a ser nobre. Hoje, pelo menos, você vai à escola para estudar, para que amanhã você conquiste dentro da sociedade, da estrutura de classe, da sociedade capitalista, que é uma sociedade de classes, a gente conquiste um espaço melhor. Eu, por exemplo, não sirvo tão de exemplo assim, mas a minha mãe, os meus pais eram agricultores. A minha mãe tinha a 2ª série, meu pai tinha a 4ª série. Então, tiveram seus filhos e cada um seguiu a sua estrada. Eu, claro, também segui a minha e eu optei por estudar. E então eu fiz faculdade, com muita luta, evidentemente, naquele tempo, mas fiz faculdade, fiz pós-graduação, continuo estudando e hoje não sou grandes coisas, mas sou um professor. Ok? Graças ao Eterno, eu sou um professor com muita honra, tenho orgulho e amo a minha profissão. Isso significa que eu saí da classe baixa, menos que um salário mínimo, para uma classe B. Ou uma classe C aí, né? Uma classe B aí, ganhando, tendo a possibilidade de uma estrutura de vida melhor do que os meus pais. Isso se chama mobilidade social, quando as pessoas saem de uma classe mais baixa para uma classe mais alta. Saem de uma classe baixa, conquistam espaço dentro da classe mais alta. Eu espero que você compreenda isso e aplique esse conceito na tua vida. Estude, se esforce, pague o preço e pelo menos conquiste uma profissão, uma dignidade dentro dessa sociedade tão fechada que é a nossa sociedade atual. Então, era uma sociedade estamental. Estamento, professor, que palavrão. Estamento parece com, sei lá, testamento. Testamento é uma coisa, estamento é outra. Estamento é a estrutura da sociedade, que aliás já vamos ver, era essa a estrutura da sociedade. Os servos, aqui, nós temos aqui, cadê? Nós temos aqui os servos, e como eu já disse um pouco atrás, quem nascia servo estava lascado, ou seja, toda a descendência dele se tornaria servo, sem nenhuma chance, sem nenhuma possibilidade de vir a ser nobre. Sempre trabalhando seus descendentes todos analfabetos, sem ter acesso à escola, sem ter acesso a conhecimento, sem ter acesso a nada, tinha que trabalhar para o senhor feudal. Nem a liberdade de sair daquela fazenda, daquele feudo, e procurar um outro feudo para trabalhar, eles não tinham liberdade, porque o contrato era feito aqui, e esse contrato era um contrato de fidelidade. Aquele servo, aquela família de servo, teria que viver naquele feudo específico, bom ou ruim, mas era ali que ele tinha que viver. Já pensou que tipo de sociedade era essa? Nada agradável para o nosso padrão de sociedade que a gente tem hoje. Então, sociedade estamental é isto, uma sociedade onde não há mobilidade social,
as classes sociais estão muito bem estruturadas e não possibilita, não permite que as classes baixas vá para uma classe mais alta. Estamental. Então a gente tem os servos, a gente tem o nobre, tá aqui a nobreza, vou falar disso há pouquinho, e a gente tem o clero. O clero estava no ápice, na ponta da pirâmide. Então era o clero que dominava, que tinha todo o domínio da cultura, da ideologia e dominava toda a pirâmide social. Isto é sociedade estamental, classes determinadas, classes rígidas que não possibilitam a mobilidade social, sair de uma classe mais baixa para uma classe mais alta. Entendido isso? Então a gente tem aqui essa estrutura dessa sociedade, logo embaixo a gente tem os servos. E quem eram os servos? O servo era aquele sem terra que veio lá da invasão do Império Romano, da fuga das cidades para o campo, e ele fez um contrato com o senhor feudal de morar naquela fazenda e trabalhar naquela fazenda, e os seus descendentes também. Então o servo era aquele que trabalhava, não tinha acesso à educação, à alfabetização, eram iletrados, e assim eles viviam. E a gente tem também os senhores feudais. Quem era o senhor feudal? O senhor feudal era um nobre. E o nobre eram os donos das terras. E os donos das terras era quem tinha o poder econômico, eles que dominavam economicamente. Tá? E a gente tem aqui os senhores feudais, que eram donos das terras, eles administravam a terra, eles eram o dono da riqueza da época. Uma outra estrutura dessa sociedade feudal, tá, beleza. Então, continuando aqui, a gente tem o clero. O clero era a igreja católica. E qual a função do clero? O clero reza. O clero cuida da espiritualidade das pessoas daquele período. Hoje a gente tem os pastores, ainda temos os padres, né? Mas temos já os pastores. Naquela época era só o padre. Agora a gente tem os pastores, as outras igrejas, os outros ministérios que cuidam da vida espiritual das pessoas. Beleza? Alguns estão só ficando ricos, mas outros ainda cuidam da vida espiritual das pessoas. E por último, a gente tem aí os homens livres. Professor, homens livres, pelo menos, né? Ah, sim, livres. Mas sabe quem eram esses homens livres? Homens livres eram aqueles que não pertenciam à sociedade feudal. Ele não era servo, não era nobre, não era clero. Esta era a sociedade, a estrutura da sociedade. Aí tinha o lixo, tinha o resto. O resto era aqueles que não tinham acesso a nada. Eles eram livres para não ter onde morar, livres para não ter acesso à terra, livres para não ter profissão, livres para viver à margem da sociedade do período, livres para serem discriminados, livres para que ninguém quisesse nem passar perto deles. Imagine as pessoas de rua. A nossa realidade aqui na região, a gente não conhece muito essa coisa de crianças de rua, homens de rua, as pessoas debaixo da ponte. A gente não conhece muito isso. Mas essa realidade existe nos grandes centros. E lá a coisa é mais ou menos essa. As pessoas moram lá debaixo da ponte, nas ruas, pedintes nas ruas, e essas pessoas estão à margem. E geralmente são pessoas que não tomam banho, aí geram um odor, um cheiro não muito agradável, e as pessoas não querem nem passar perto. Ok? Então, lá na Idade Média, já existia. Eram os homens livres. Só que esses homens livres, a gente vai falar disso mais na frente, mas vou deixar aqui o gancho, eles se tornam artesãos. E como artesãos é que eles sobreviviam. Eles produziam enxada, produziam facão, produziam foice, produziam a sela para o cavalo, produziam a canga para botar no cangote dos bois para arar a terra, puxar a carroça. Eles produziam alforje, produziam chinelo, produziam a roupa de couro e etc. Então, eles eram artesãos. E como artesãos, ele pegava a sua produção, ia lá no feudo e trocava por alimento para sobreviver. Beleza? Mas esta classe, que a gente vai chamar aqui metaforicamente
lixo social, com todo respeito ao ser humano, que lá na frente, na decadência lá da Idade Média, eles vão se tornar a classe dominante. E aí vem mais uma vez a frase de Karl Marx: todo sistema domina, está no poder, mas ele traz dentro de si a ferrugem que corrói, traz a contradição. E essa contradição, um dia, ela vai derrubar o sistema e vai assumir o poder. A gente vai ver isso muito claro lá na frente, quando a gente estiver fazendo a aula sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Continuando aqui, para terminar essa aula, a gente vai ter aqui as características econômicas. A gente vai ver que o feudo, a fazenda, era a unidade de produção, mas essa produção era apenas uma produção de subsistência. Professor, que palavrão é essa? Subsistência. Alguns falam subsistência, mas pelas regras da gramática é subsistência, ok? Então a gente tem o significado é que a produção de subsistência é apenas para sobreviver. Eu produzo apenas para alimentar a minha família sem nenhum fim comercial. Beleza? Continuando aqui, essas características, a gente tem aí que não existia comércio. Não em grande porte, poderia ter existido pequeno comércio, na medida em que havia a troca de um produto, etc., às vezes por uma moeda de ouro ali, lá, mas não era a base do modo de produção o comércio, não. O modo de produção era baseado na agricultura, numa sociedade agrária e de subsistência. Então, cada feudo produzia para a sua sobrevivência, ele não produzia para vender. Digamos, o feudo A produz para sobreviver, o feudo B produz para sobreviver. Não existe aquela coisa de a fazenda A produz soja em grande quantidade para vender para a China. Não existia isso. Nem para vender de uma fazenda para outra não existia. Cada um produzia para sobreviver e tá bom, tá de bom tamanho. Beleza? Assim era a sociedade, a característica econômica daquele período. E outra característica do período econômico, da característica econômica, é que a troca era in natura. In natura. Que é isso, professor? A troca in natura é quando eu pego um produto natural e troco por outro produto natural. Eu pego milho e troco por arroz. Eu pego feijão e troco por soja. Então, isso é troca in natura. Eu pego mandioca e troco por mamão. Beleza? Eu pego açaí e troco por cupuaçu. Isso é troca in natura. Tranquilo? Entendido? Continuando, a gente tem aí, não havia moeda. Uma outra característica econômica. Não havia moeda. Como assim, professor? Um sistema que não tem moeda? Como é que eu compro? Como é que eu vou comprar o pão? Como é que eu vou comprar o arroz, o feijão? Tá, não havia. Se tu quer comer, então planta. Tu quer comer, então produz. Lá não existia o parasita que vivia às custas dos outros. Não, quer comer, então produz. Quer comer, então planta. É assim. E, aliás, é assim que tem que ser a vida. E não as pessoas viverem às custas dos outros, como parasitas. Beleza? Então, não havia moeda corrente. Professor, significa que não tinha dinheiro na época? Tá, tinha dinheiro. Mas o feudo A e o feudo B. Imagine, o feudo A, a fazenda A e a fazenda B. A fazenda A tinha a sua própria moeda. A moeda era em ouro, prata, era gravada ali o brasão do senhor feudal. O brasão daquela família. No feudo B, do mesmo jeito. Tinha moeda, mas ali dentro, só para ali dentro. E era cravado o brasão daquela família, daquele senhor feudal. Só que a moeda do feudo A não tinha valor nenhum no feudo B. E nem a moeda do feudo B tinha valor no feudo A. Por isso, não havia moeda corrente, uma moeda que valesse em todos os lugares. Por exemplo, hoje a gente tem o dólar. O dólar é a moeda global. Em qualquer parte do planeta que você chegar, se você tiver dólares no bolso, você compra, você vende, você dorme, você come e etc. O Brasil tem a moeda, o real. E cada país tem a sua moeda. Que, aliás, é uma característica lá do feudo, né? Cada país
Cada feudo a sua moeda. Só que essa moeda tem valor nos outros países. Entendido? Continuemos. Então a gente tem as características políticas. E as características políticas é muito bacana, porque a gente viu lá no Império que o poder, a pizza pertencia ao imperador. Só ao imperador. O poder estava centralizado nas mãos do imperador, do grande imperador romano, um semideus existindo na terra, assumindo o poder por destino. Era assim que era visto, o poder centralizado nas mãos de um. No feudalismo, como a gente viu, com a invasão do Império Romano pelos bárbaros, esse poder foi fatiado, foi dividido, foi descentralizado, ou seja, a pizza que pertencia a um, agora está dividida, ela pertence a muitos. Beleza? Entendido? Poder descentralizado. Cada senhor feudal tinha o seu próprio poder dentro da sua própria terra. Só dentro da sua fazenda, só dentro do seu feudo. Podia até existir, cada feudo tinha o seu poder, cada feudo criava as suas leis, criava as suas regras individualmente, isoladamente. Isso é poder descentralizado. E aí, a gente vê que não existia uma unidade política, o feudo, cada feudo é como se fosse um estado. Imagine o estado do Pará, por exemplo. Aqui, o governador era o dono da verdade. O Brasil é uma federação. A gente tem o presidente da República, que é independente, tem os estados com governadores, temos os municípios com seus prefeitos. Isso é uma federação. E cada prefeito, cada governador é indiretamente subordinado ao poder central, que é o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, é isso. E continuando, a gente tem agora uma relação de produção entre o senhor feudal e o servo. O senhor feudal é o suzerano e o servo é o vassalo. O senhor feudal é o dono da terra e o vassalo é o dono da força de trabalho. Ele vende seu trabalho. O suzerano é aquele que doa, é aquele que cede um pedaço de terra para o vassalo trabalhar. O vassalo é aquele que recebe um pedaço de terra do suzerano, que é o senhor feudal, e ali ele trabalha. E nesse ato de doar e receber, há um contrato de fidelidade. Se o senhor feudal fosse atacado em uma guerra, cada vassalo, cada servo tinha que ceder homens para defender o seu senhor feudal. Homens para ir para a guerra para defender o seu senhor feudal. Beleza? Então era mais ou menos isso. É como um país que tem o seu exército, que defende o seu país, defende o seu sistema econômico, político e cultural. Defende a soberania do país. Muito bem. Então, a gente tem aí mais uma imagem que vocês podem parar o vídeo e dar uma lida para aprofundar, mas já é exatamente isso que a gente está falando. A gente tem ali essa imagem, tanto essa imagem aqui, ó, ela está mostrando exatamente essa questão do momento, do ato da doação e recebimento da terra, que é a assinatura, digamos assim, com o dedão, né, do ato de fidelidade. Era um ritual do juramento de fidelidade do vassalo, do servo, para o seu senhor feudal. Aqui também nós temos essa caracterização, está aqui o senhor feudal e está aqui o vassalo no ato de humildade, dizendo: ó meu senhor, eu juro ser fiel a você até a morte, até o último suspiro, e os meus descendentes também estão pelo meu ato, por este ato, estão também subordinados a você enquanto eles existirem. Já pensou que loucura, cara? Eu nunca tenho a liberdade de sair desse feudo aqui. Pô, aqui tá enchendo o saco, não tá legal para mim, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro canto. Quero procurar outras praias, quero navegar em outros mares. Não tinha liberdade. Prestou o juramento, pronto, tá ferrado.
Não só ele, mas todos os descendentes dele. Eram, assim, essas características desse modo de produção feudal. Continuando. Muito bem, vamos falar dessas características ideológicas na próxima aula, porque a aula já está um pouco avançada, essa aula ficou bastante grande, aqui a gente está falando dessas características, que é o cerne da Idade Média, e na próxima aula a gente fala, então, das características ideológicas. Valeu? Um abraço, até a próxima.